Deu, agora deu. Então tá, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai dar mais uma aulinha teórica ali. Não sei se eu estou compartilhando a nossa tela aqui do PDF. Gabriel, estou compartilhando aí, tô, né? Correto. Então tá. Pessoal, o que a gente decidiu fazer hoje, tá? A gente quis dar uma aula bem introdutória, né? A gente já deu aula sobre setup, a gente já deu duas aulas sobre setups, a gente já deu uma aula sobre por que a gente tem que sair do OB e vir para o mini índice. Então hoje a gente vê muita gente perguntando como é que é a questão de ações, corretoras, escolher corretoras, o que é o índice Bovespa. Muita gente nos pergunta isso. Então a gente resolveu dar uma aula básica, mas ela é muito produtiva, assim, para a gente que está começando, tá? Então, de início, né, a gente fez um slidezinho aqui bem bacana para dar uma explicada para vocês como é que funciona, tá? E também explicar o que é a B3, como é que é a Bolsa de Valores, tá? Eu vou ler aqui o slide e depois a gente vai conversando em cima deles, tá bom? Ou seja, então a B3 a gente conhece como B3, né? É uma referência às três letras iniciais de Brasil, Bolsa e Balcão. Tá? É a Bolsa de Valores oficial do Brasil, sediada na cidade de São Paulo. A B3 surgiu sobre o formato atual após a fusão da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, a BM-F Bovespa, né, com a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, a CETIP. Né? Isso tudo, né, teve uma aprovação da Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, e pelo Conselho Administrativo da Defesa Econômica, o CAD, em 22 de março de 2017. Muita gente não sabe por que B3, né, mas tem a ver com as iniciais, né, de Brasil, Bolsa, Balcão. Tá? A decisão da gente investir na Bolsa de Valores não é muito difundido assim, pela sociedade. O brasileiro não tem, a gente fala isso muito, né, Gabriel, não tem uma educação Não tem financeira. cultura, né? A gente não tem a questão de investir, porque a gente, há muito tempo atrás, a gente foi ensinado ou educado a poupar dinheiro, mas a gente não guardar o dinheiro. Eu lembro do meu pai, até vou sair do protocolo aqui, mas lembrei do meu pai, quando eu era criança, o pai sempre guardava um dinheiro e falava que aquele dinheiro não é pra gente tocar. Daí eu não sabia o porquê. Daí o pai falava assim, se a gente ficar doente, né, de onde é que como é que a gente vai pagar o hospital? Meu pai falava. E naquela época não tinha plano de saúde, ou se tinha plano de saúde há 40 anos atrás, eu só tenho essa carinha de 20, tá? Mas assim, uns 40 por aí. Mas assim, naquela época, o pai falava, se alguém ficar doente aqui, como é que vai pagar comprar remédio? Como é que a gente vai na farmácia? Como é que a gente vai no hospital pagar um médico? Não tinha nada disso há muito tempo atrás. Então a gente sempre tinha o dinheiro guardado, a gente tinha essa questão de poupar, né? A gente sempre poupava. O pai sempre poupava dinheiro, botava na poupança, até que um dia chegou o Collor lá e tirou todo o dinheiro dele da poupança. E aí, enfim, né? Até resgatar isso demorou. Mas o brasileiro tem essa cultura de poupar e não de investir. Então a gente tem que cuidar isso aí. Talvez tenha que mudar essa mentalidade, mas a culpa não é nossa, Sim, né? A culpa é da nossa educação que não tem esse propósito de ensinar as pessoas a investir. Pode falar, Gabriel. exato. Levantando aqui alguns dados históricos, a renda fixa ela sempre foi mais chamativa do que a variável no Brasil. Então as pessoas meio que não tinham razões para quererem sair da renda fixa, né? Tu aplicava no Tesouro Direto, rendia pra caramba, né? Hoje em dia não. Hoje em dia tu coloca, pô, olha a poupança, por exemplo, né, cara? Tu termina com menos dinheiro, né? Porque tem a correção. Então, assim, a renda variável ela está sendo um fenômeno, por assim dizer, recente na nossa sociedade, né? Houve já algumas tentativas do governo de fazer o brasileiro entrar, teve um programa governamental, a Petrobras e a Vale fizeram isso, mas enfim, nada como se compara hoje, tá? Pra vocês terem noção, pessoal, a questão aqui levanta um pouco de dados para vocês. Vamos comparar Brasil e Estados Unidos, né, que é a referência mundial econômica. Estados Unidos, 96% da população investe em renda variável, 96% da população. No Brasil, 2, né? E foi mais recentemente que chegamos a 2, porque antes era 0,5, 6, sabe? Até um dia Exatamente. desses. Pra vocês terem noção, Exatamente. pessoal, até 2017, né, se eu não estou enganado, nós tínhamos mais.
pessoas presas do que investidores na Bolsa de Valores, né? Nós tínhamos uma população carcerária maior do que a de investidores. Então, assim, isso é um dado muito alarmante, né? A gente não tem noção das possibilidades que a renda variável nos propõe, né? E o intuito dessa aula aqui é justamente esse, de abrir o olho do pessoal que não conhece ainda o mercado brasileiro de ações, entrar e entender como que funciona essa coisa aqui mais completa, tá? Tanto que hoje a gente vai abordar um pouco mais da parte prática, tá? Nossas aulas anteriores falaram bastante das teóricas. Hoje, nos nossos módulos, a gente vai abordar bastante aí a questão prática para tu já dar teus primeiros passos, beleza? O americano tem a questão de previdência, né? Sim, Para eles, a cultura deles é totalmente diferente. Eles trabalham, the time is money, né? E realmente é isso. Eu morei 1 ano nos exato. Estados Unidos, trabalhei lá e eu vivi a cultura americana, realmente. Eu me lembro que quando eu fui morar lá, o meu tio, quando falou para mim assim, Cristiano, no dia que tu for morar lá, quando tu for para lá, né, tu vai para lá, ele já tinha morado lá uns 5, 6 anos também, e ele falou assim, tu não tem amizade com brasileiro. Eu tô fazendo um parênteses a nossa aula aqui só para explicar a cultura deles, né? Não faça amizade com brasileiro. Tem amigos americanos, aprenda a cultura deles, tenta entender o porquê que eles são daquele jeito. Então, lá para eles, trabalhar, perder o teu tempo, realmente é tu ganhar dinheiro, é tu querer, tudo que tu trabalha lá, se tu trabalhar 1 hora, tu vai ganhar por hora. Eu me lembro que o payday, como eles chamam, né? O dia do pagamento era sempre na sexta-feira e era religiosamente bem pago, né? Toda hora trabalhada. Por quê? Porque o americano ele pensa sempre no futuro. Se ele não trabalhar, ele não ganha, ele não tem previdência. Então a previdência dele é o quê? É investir na bolsa de valores, que daqui a 10, 15, 20 anos é dali que ele vai tirar o dinheiro através dos dividendos. Coisa que o brasileiro não tem. O brasileiro tem o quê? Tem aposentadoria, tem o INSS, tem isso, tem aquilo. Até então, o americano não tinha nenhuma possibilidade de ter plano de saúde. Assim, ele tinha plano de saúde, mas ele não tinha saúde gratuita, como a gente tem no Brasil. Então, eles têm que estar sempre pensando no futuro. Por isso que eles investem tanto em bolsa de valores e por isso que eles Exato. aplicam. Vou dar um De exemplo. quebra, Assim, só... de quebra esse movimento a economia fortemente, né? E não, traz para eles de volta benefícios. não, assim, só para finalizar. Se nós pegarmos aqui no Brasil todos os CPFs e todo mundo fizer uma compra ao mesmo tempo para tentar movimentar o índice, a gente não movimenta. Porque a gente é muito pouca gente. Lá, os americanos, a pessoa física movimenta o mercado. Lá, a gente traçar um FIBO e imaginar que se bater nos 50% a gente comprar e vai subir, lá funciona, porque todos os americanos trabalham do mesmo modo. Então, a pessoa física lá sim, se ela está empolgada para comprar algo no mercado, ela vai comprar e vai fazer a mudança no gráfico. As Né? Eu só pessoas estou dando um movimentam a par. economia lá de fato. Exato. A gente está falando isso a respeito só de educação financeira, o porquê que Exato. lá funciona e aqui não funciona. É uma questão cultural. Inclusive, Né? A gente pode mudar isso só estudando. Né? tivemos uma pergunta de um aluno nosso aqui da escola, o Antônio. Ele falou assim: ô Cristiano, se todos nós ganhássemos no mini índice um dia, se todos os CPFs ativos dessem ganho no mesmo dia, não ia quebrar, não ia colapsar? Cara, não. A gente é uma parte tão ínfima do mercado que a gente ia tirar um pedacinho assim de algum banco grande, só, no máximo. Para É. vocês terem uma noção de como nós somos pequenos comparados a. Nós não temos tamanho na bolsa ainda, por assim dizer. O que a gente tem que pensar é o seguinte também, pessoal. Até entrando aqui de novo aqui no slide aqui, para que a gente possa investir, é necessário que a gente coloque primeiro as nossas contas em ordem, né? Não tem como a gente investir se a gente está devendo. Porque como é que tu vai poupar dinheiro para investir se tu está sempre com conta para pagar, né? Então Tá é com débito. complicado, né? Acho que a primeira coisa, isso eu tomei como lição para mim, tá? Antes de eu poder investir, eu não posso ter conta, não posso ter dívida, né? Ou se tenha a mínima dívida possível que me sobre para poder investir. E isso é aquela questão da educação financeira, que o brasileiro não tem. A Não gente tem. tem que ter, é difícil isso, o cara gasta mais do que pode, cartão de crédito está sempre no negativo, a gente está sempre correndo atrás da máquina, farmácia, creche, doença. Eu sei que É, isso é um problema, mas se a gente conseguir, eu digo isso até para quem é solteiro, tá? Porque é mais fácil para quem é solteiro poupar dinheiro e gastar com menos embalada, menos em iPhone, né? E pegar um telefonezinho mais simples
investir, que daqui a longo prazo vai dar certo. Para quem tem filho, tem um monte, é mais difícil de poupar, mas dá para tentar, tá? Dá Exato. para comprar. O Sidney falou aqui, né? Sair da corrida de ratos, exatamente isso. Para quem não sabe, É, corrida de ratos é uma expressão que é basicamente quando tu trabalha para pagar tuas contas. Tu gera um isso. ciclo vicioso na tua vida que tu só vive em função das tuas próprias contas. E aí você não progride nunca, você fica estagnado nesse círculo Qual é o e livro que tem fica. isso aí mesmo? Qual é o livro que tem isso aí, Pai essa rico, pai expressão? pobre fala. O pai rico, Não, pai tem pobre outra fala. também. Tem outra, quem comeu meu Quem queijo, né? roubou o meu queijo? Quem roubou o meu Quem queijo? Ah, sim, roubou o sim, meu sim. queijo? Esse é um outro livro que eu li É, quando era criança. Tem a mesma expressão. E aí, ó, cada vez que tu lê esse livro, tu lembra de alguma coisa na sim, tua vida. É bem legal. dá um flashback. É. O Jefferson perguntou aqui, né? Dívida se considera compras. Aliás, compras parceladas considera-se dívida? Acho que sim, né, Sim, Jefferson? Porque pelo menos aquela parcela no teu dia a dia, no teu mês, vai ter que vai cair pagar. ali, É, né? Vai ter que se tu não pagar, pagar, né? os juros Então, come, né? é, é bem isso aí. Pessoal, assim, então, dentro desse contexto, é, quantas vezes assim a gente perdeu eu falei agora do iPhone e eu lembrei de um cara que falou, acho que foi no Instagram, não me lembro o que ele falou, mas ele deu uma comparação muito grande. Se há 5 ou 10 anos atrás tu tivesse pego o teu iPhone e tivesse comprado ações da Magazine Luiza, hoje tu teria quase 3 milhões de reais O na iPhone mão. que você comprou na Magazine Luiza, inclusive. Exatamente, ou seja, a oportunidade que o cara tem de investir, quando a gente aprende a questão de bolsa de valores e tem uma educação financeira, ela é gigante, ela é gigante. Eu vou dizer para vocês que às vezes, não agora, mas alguns meses atrás, talvez até no início do ano, eu ia no supermercado e eu tinha que comprar alguma coisa. E aí eu pensava assim, eu preciso disso? Quantas ações eu posso comprar com isso? E aí, às vezes, eu deixava de comprar alguma coisa, porque eu pensava assim, mas eu não Mas preciso é, comprar essa esse maionese Hellmann's aqui, pensamento eu é posso uma comprar uma... conformismo. Não, e tu começa a pensar em ações, né? Tipo, pô, isso aqui é ações que eu vou comprar, que daqui a alguns anos vai me dar dinheiro, eu vou receber dividendos, então eu preciso comprar esse telefone última linha, eu preciso ter o melhor carro. Então, assim, eu até vou fazer um desenho aqui, de uma vez, de uma coisa que eu vi que eu achei bem, bem interessante. Assim, se a gente for pegar como é que é o pensamento de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro, o cara que tem dinheiro, ele está aqui, ele investe em ações e as ações dão para ele conforto, mordomia, carro, apartamento. O que o cara que não tem um pensamento grande faz? Ele trabalha para comprar direto com o dinheiro dele a mordomia que ele quer. Ou seja, ele não está fazendo o dinheiro trabalhar para ele. Ou seja, ele trabalha feito um condenado para poder comprar as coisas dele. Ele vai continuar trabalhando para comprar, trabalhando para comprar. Esse primeiro cara aqui, ele trabalha e faz o dinheiro trabalhar para ele. Um dia ele vai se aposentar ou ele vai descansar e o dinheiro está gerando renda para ele. Então, eu acho que esse deveria ser o pensamento de todo brasileiro, né? Mas é difícil, eu sei que é difícil. A gente não tem cultura para isso, nem estrutura. E, assim, de certa forma, nossos governantes nem querem, né? Quanto mais fazer o povo de gado, mais fácil eles manipularem, né? Não vamos nem entrar aqui na Exatamente. parte política, a gente está só falando de uma maneira geral. Isso serve para qualquer governo, né? Para qualquer tipo de É um papo partido. quase que apolítico, exatamente. Exatamente, exatamente. Uma O coisa Reinaldo, interessante, pode falar. o Reinaldo falou, Cristiano, eu estou vendo apenas uma tela preta. Será que é apenas a minha? Pessoal, mais alguém está com esse problema? Não, tá normal. O Brandão tá normal, é. Reinaldo, recomendo que talvez tu reinicie o Zoom, tá? Sai É, dele, fecha o aplicativo, abre de novo. Eu realmente, o sim, pessoal aqui tá normal. tá. Só para a gente dar mais uma esclarecida também, assim, o importante é que a bolsa de valores ela é para todos, tá, pessoal? Todo mundo pode comprar ações com pouco dinheiro. O importante é a gente começar, é a gente dar o primeiro passo. Tem um livro muito legal que eu li também, que é Os Segredos de uma Mente Milionária. É um livro bem facilzinho de ler, bem simples. É muito parecido com Pai Rico, Pai Pobre, tá? E nesse livro,
ele mostra assim, ó, eu vou só abaixar o volume aqui de alguém que tá com barulho aí, que tá atrapalhando aqui, tá? Deu, valeu, é isso aí. Ativa o teu aí, Gabriel, que eu desativei de todo mundo aí. Beleza. Cara, e nesse livro, assim, ele fala muito como começar. O que é mais importante? O mais importante é tu mentalizar alguma coisa. Tudo bem, eu mentalizei algo, eu quero algo. Então eu tenho que expor isso para fora. Eu tenho que chegar e falar, não, eu vou tomar uma atitude. Qual é a segunda atitude depois de que tu mentalizou? É tu tomar essa atitude para ti, é tu ir lá e abrir uma conta numa corretora. Qual é a terceira atitude? É tu ir lá e comprar uma ação. Ou seja, tu tem que transformar o teu sentimento, né, em pensamento e esse pensamento em atitude, né? Sentimentos geram pensamentos que geram atitudes. Então, cara, se tu for comprar uma ação, tu já está automaticamente mudando o teu jeito de viver. É que nem aquela coisa do cara que quer emagrecer. Né? Eu tenho um sentimento que eu quero emagrecer, então eu pensei nisso, tá? Eu tenho que gerar uma atitude, senão eu nunca vou começar. Né? Então a mesma coisa é na bolsa de valores. Ah, mas é muito caro, tudo é muito difícil. Gente, não é, não é. Ah, eu tenho 50 anos. Porra, né? Inclusive, eu vou até fazer um adendo para o O pensamento cara do da Christian, Coca-Cola não começou com 40, 50, o cara do McDonald's não abriu o do primeiro Warren hambúrguer Buffett, lá. com 30, Pô, né? então, cara, tu tá com 30, 20 aí, ó. Eu tô aqui com quase 22. Porra, Ah, tá tranquilo, dá tempo, gurizada, dá tempo. Vai tranquilo. Fala aí, Gabriel. eu ia só fazer um adendo à tua fala, que é justamente por muito tempo, tá? Foi difundido por algum motivo o pensamento de que investir em ações é coisa de rico, é coisa do cara que é milionário, é coisa do empresário. E isso era um pensamento assim normal, inclusive até hoje, tá? Ainda é muito difundido esse pensamento, né? Esses preconceitos. Me diz aqui, quem aqui não já ouviu, por exemplo, tu comentou sobre bolsa com alguém, ouviu alguém comentando sobre bolsa e veio Tá? uns comentários tipo, isso é pirâmide, isso daí não é fraude não, pô, se eu botar meu dinheiro aí não vai perder tudo não. As pessoas têm esse pensamento. A cultura de investimento não é difundida em nossa sociedade e como o Cristiano falou, não é de interesse do governo que seja, né? Mas aí são outros 500. Enfim, só para que vocês realmente entendam que isso aqui é uma baita oportunidade. Eu imagino assim, cara, que daqui a 10 anos vai ter gente falando, puta, por que que eu não entrei na bolsa em 2020, não comprei uma açãozinha e Ah, deixei lá quieta, entendeu? Em 2030 vai ter uma população inteira falando isso. Então assim, nós estamos, cara, num momento de ouro para começar, tá? Nós estamos quase que duplicamos o número de CPFs na bolsa em menos de, sei lá, um ano do que a gente teve na história. Então assim, é um momento muito importante, tá? E sintam-se privilegiados por estarem aqui nesse momento, tendo essas informações, porque realmente isso daqui, no futuro, vocês vão ver, vai mudar a vida de muita gente. eu lembro que eu lá eu tenho alguns locais de trabalho, tá? Eu não vivo só da bolsa, né? Eu também tenho um escritório, trabalho para outras coisas paralelas. E um dos meus serviços, eu lembro que quando o pessoal via eu olhando a bolsa de valores, aqueles gráficos, aqueles números, o pessoal falava: ih, tá lá o Cristiano lá, tá inventando moda, tá em pirâmide ou tá num cassino. Eles achavam que era um cassino. Assim, tá, mas o que é isso? Até que um Meu, dia eu conheço muito comecei da a minha família também. cara, demais. Tu não, quem de vocês aí, pode me dizer aí, ó, quem de vocês não ouve isso? Direto, né, gente? Direto isso acontece. Até que um dia, um colega, lá, eu trabalho com, sei lá, dentro do mais de 60 colegas lá. Um colega falou: Cris, quem sabe tu não me explica isso, tu não pode me ensinar. Aí o outro ouviu e falou: não, Cris, ensina para mim também. E assim a gente foi fazendo. Daqui a pouco eu comecei a dar palestra lá no meu trabalho sobre uma coisa que ninguém imaginava. Todo mundo ouvia falar, o pessoal tinha medo do que era, achava que tinha que ser milionário para fazer aquilo. E aí eu comecei a desmistificar aquele problema lá. E isso acontece com todo mundo, certamente, Exatamente. né? O Edu tá falando ali que o Luciano já mentalizei a falta. Falta só atitude, coragem de apertar o botão. Mas estou melhorando a cada dia. Edu, assim, ó, tu não precisa apertar o botão necessariamente no mini índice, tá? No day trade. Tu pode começar a apertar o botão em ações. Pode comprar algumas ações, isso já é diferente. Tu chegar ali no Profit e comprar 10 ações da Oi, que vai te custar R$ 15 ou R$ 20, já é o início. Tá? Tu não precisa ir lá pro day trade Eu acho com que aquela eu coisa de. coloquei no grupo hoje, pessoal, eu entrei com uma mão razoável, tá? Não foi muito. E de ontem pra hoje a Oi me rendeu R$ 1.000. Tipo, pra vocês terem noção, ações dá dinheiro também, tá?
não achem que é só mini índice. A gente vai chegar nesse ponto lá, mas respondendo o Sim, Edu, tá? Ele é muito o mais DD, seguro ações, cara. o DDD perguntou se precisa declarar essas ações. Precisa sim, tá? No final lá na declaração do imposto de renda no ano que vem, tem que declarar as ações e tudo que tu fez no mini índice, tá? Porque assim, se tu teve lucro no final do mês, tu tem que pagar juros, desculpa, tu tem que pagar imposto sobre o lucro que tu teve, né? É 20%, na verdade 19% do lucro que tu teve, porque 1% a corretora te tira automaticamente. Exato. Então, assim, tu tem que pagar DARF todo final de mês se tu tem lucro. Se tem Outra lucro, coisa exato. Se sair no quem não prejuízo, tem não. lucro, quem não tem lucro precisa pagar, não precisa pagar, mas tem que declarar, porque a Receita Federal não sabe se tu ganhou ou se tu perdeu. Ela sabe que tu simplesmente negociou na bolsa de valores, mas tu tem que mostrar para ela, ó, eu operei no mês de fevereiro e no mês de fevereiro eu tive negativo. Tu tem que mostrar para ela quais foram as suas operações no teu imposto de renda e mostrar para ela que tu operou, mesmo que ela não vai te cobrar nada, mas ela precisa saber. Tá? Você paga É, DARF independente do valor do lucro, é, não, sim, tem que pagar DARF. Se tu tiver R$ 10 de lucro, 19% tem que pagar DARF. Tá? Agora, vou te dever essa resposta, porque agora eu estou pensando bem. Mas eu vou ver para ti, porque eu tenho uma calculadora que faz isso por mim. Tá? Então, eu não sei se ela não acumula para o mês seguinte. Por exemplo, se for um valor muito irrisório, talvez eu não tenha que pagar. Mas eu vou ver lá qual é o mínimo. Mas se não pagar no mês, acumula para o próximo mês. Aí quando chegar num limite, tu paga, tá? Mas eu vou olhar direitinho, tá? Swing exato. trade não precisa de Se não DARF me engano, é mensal, R$ não. 10, Cris. A DARF É 10 mínima é reais. R$ 10. Se não me engano, a 10 DARF reais. mínima acumulativa é R$ 10. Tá, então é isso aí. Quem tá falando aí é o nosso contador, o Jefferson, tá? O cara sabe muito. É que agora eu não me lembrei o valor mínimo, por isso que eu estou falando que eu não sabia direitinho. Mas se é R$ 10 é tranquilo. Swing trade não precisa de DARF. Não, swing trade não precisa de DARF. Tá? Vai ser no imposto de renda no final do ano daí. Tá? Qualquer coisa aí que eu falar bobagem, o Jefferson me corrige, mas eu acho que é tudo Ah, está certinho, swing tá? trade, tu só é tributado se tu tiver lucros superiores a R$ 20.000. Isso, Tá. Se tu exatamente. fizer 20k no mês, aí o governo começa a pegar, mas antes de 20k, 19.999 não pega, tá? Eu Só tenho amigos, reforçando pro pessoal. Pode deixa eu falar. só falar sobre, eu tenho amigos investidores que eles fazem isso, tá? Eles, Ah, quando ele, muitos, eu tenho muitos. O que eles fazem? Eles não querem ganhar mais de 19.900 por mês para não ter que pagar imposto. Então, o que eles fazem? Eles compram ações. Quando eles verem que ações está chegando num lucro aproximado disso aí, os caras vendem. o E aí, brasileiro é. os caras fazem isso. Mas aí dá certo, né? Tem um, Não, com claro, que é um certeza. cara que tem aquele cara que está ganhando 50, 60 mil, o cara não vai deixar de pagar imposto por causa disso, né? Mas É, aquele cara que exato. está nessa média, né, Ele vai esquivar, lógico, entre né? ganhar 19 e ganhar 22 mil, ele prefere ganhar 19 e não pagar imposto. Né? Então tem essas coisas aí. Pode falar, Exato. Gabriel, quer falar alguma coisa aí? Reforçando a ideia, tá, pessoal, para vocês entenderem um pouco. Como já está dizendo aqui no texto, né, que ações são papéis que representam pequenos pedaços de uma empresa. Então, assim, não é uma coisa. É uma coisa séria, ações, tá? É a palavra que eu consigo definir isso, é uma coisa séria, é uma coisa que fica atrelada ao teu CPF. Tanto que, se, por exemplo, se tua corretora quebra, as ações elas são da B3, então tu só realoca elas. Então, assim, Isso. se tu. Exemplo, cara, você tem noção, ação é como se fosse um bem, sabe? Eu não sei muito bem a terminologia que eu vou usar, mas se tu morre, tuas ações da Petrobras, tuas ações da Magazine vão tudo pro tua herança, entendeu? Sim. Tem um caso Deixa eu interromper, engraçado, né, Gabriel. A Cris? questão das Oi. ações, como qualquer bens que esteja vinculado à B3, tá? São patrimônios daquele CPF, tá? Eles são Exatamente. diretamente vinculados posteriormente à sucessão, tá? Eles são como se fosse um imóvel, como se fosse um carro, como se fosse de saldo bancário. Eles Isso. posteriormente entram até em inventário. Show. Tanto Exato. que É isso aí. muitas famílias botam a maioria do seu patrimônio hoje em dia na B3, seja ações ou fundos imobiliários, para não ter disputa dos herdeiros. Por quê? Vai ser por número. Tem 100 cotas do Itaú, divide 100 cotas dos herdeiros. Ponto, acabou. Tá? Só para Perfeita complementar aí. explicação. Muito bom, agregou bastante. E, inclusive, o Cristiano tem uma história engraçada, né, Cris? Eu acho que foi até você que me contou. Que uma moça achou ações da Ah, Petrobras do marido dela na caixa de sapato, cara. isso. E ficou milionária.
Eu tinha um amigo, na verdade eu tinha um amigo que trabalhava na tesouraria de um banco aqui em Porto Alegre, né? E esse amigo, ele é, na verdade, é amigo do meu pai, mas meu pai já faleceu e ele continua meu amigo. A gente sempre, quando a gente se encontra, é um senhor mais velho e ele é um dos fundadores da corretora Rico e amigo do pessoal, dos donos da XP e tal. E quando a gente se encontra, ele sempre conta várias histórias, né? E uma dessas histórias era essa, que chegou uma senhora para ele na conta não, no banco, na tesouraria, e falou assim, olha, meu marido aqui, um velhinho e tal, morreu e deixou um monte de papel para mim aqui nessa caixa de sapato. E ele falou que quando eu morresse, eu tinha que trazer essa caixa de sapato para ti, o nome dele é Daniel. Para ti, Daniel. E o Daniel, não, tudo não, porque tu é um cara que ele confiava, o fulano de tal, 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 tal. Beleza. E quando o Daniel abriu a caixa de sapato, tinham ações da Petrobras, mas ações de papel. Ações, imagina, sei lá, 60 anos atrás, não tinha nem o home broker, não tinha nada, eram ações de papel, nominais, inclusive, ali. Né? E aí, quando o Daniel olhou aquilo ali, ele viu que a véia estava milionária. Ele mandou uma carta, né, para a Petrobras, lá no Rio de Janeiro, dizendo que ele tinha alguns papéis de ações, que ele queria transformar aquilo em títulos digitais, né, para operar na Bolsa de Valores, depois de um certo tempo. E aí foram ver a cotação dela, ele me contando a história, né? Ela tinha, assim, aproximadamente, sei lá, 30 milhões. Eu sei que ela deve ter dado uns 3 milhões para ele, só de gorjeta. Porque ela ficou tão feliz. E a velha, imagina, coitada, a velha nem imaginava o que era isso, né? E o Daniel me contou aquilo, e claro, mas o Daniel sempre foi rico, né? Então, para ele, claro que ele ficou feliz, óbvio, né? Mas, assim, é uma história engraçada. Tem milhares Muito, de outras muito. histórias E isso e ao longo... reforça o poder da ação, tá? Olha só, ficou milionário porque guardou, né? Longo prazo. Uma outra questão que é importante falar, Tá, que é essa questão de verdade. sucessão, quando vai para os herdeiros, não vai pelo preço de compra ou pelo preço médio que o CPF tinha, vai pelo preço da cotação do dia do falecimento. Que nem dólar, assim. O Brandão Exato. botou assim, ó, ainda bem que ela não queimou. É verdade, Nossa, tu fazer uma imagina, faxina em cara, casa, olha esses monte de lixo eu aqui. vou pegar esses papéis aqui do meu velho e vou trocar tudo fora. O Reinaldo perguntou aqui, ó, no final do ano a corretora manda um relatório para a declaração de imposto de renda, ou tenho que ficar controlando tudo mês a mês. Assim, ó, a corretora manda, mas seria importante eu não sei se é bem especificado, tá? Bem direitinho. Eu tenho uma calculadora que faz tudo isso para mim. Depois eu posso colocar aí para vocês. Fica mais fácil da gente entrar nesse assunto aí, tá? Voltando aqui a gente falou um monte de coisa legal, mas a gente tem que voltar aqui para a gente entender mais algumas coisas que são importantes, tá, pessoal? Por exemplo, entendendo o que são ações. A gente tem vários conceitos, assim, mas de forma primeiro objetiva, ações são papéis que representam pequenos pedaços de uma empresa. Ao comprar uma ação, você está adquirindo uma parcela do capital social de uma companhia com capital aberto. É como se você se tornasse o sócio dela, e se ela se valorizar, você também ganha mais. Até já expliquei isso em outras oportunidades, mas para ficar assim, quando a gente compra uma ação, a gente é sócio dela. Ou a gente é sócio com direito a voto, ou a gente é sócio com direito a dividendos e a parte financeira. Isso vai depender muito do que tipo de ação que tu compra. O porquê que as empresas colocam as ações na Bolsa de Valores? Tem diversos motivos. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro, ela colocando, dividindo a sua empresa em ações, no momento que tu compra ações, esse dinheiro vai para a empresa. E ele pode reinvestir esse dinheiro para aumentar o seu patrimônio, para ter mais filiais em outros lugares, para aumentar a estrutura de pátio dessa empresa, ou para aumentar o maquinário, para produzir mais. Ou seja, no momento que essa empresa está colocando ações no mercado, ela vai se beneficiar, porque ela vai receber esse dinheiro e vai poder reinvestir esse dinheiro nela mesma, e também a gente que vai comprar, né, a gente vai ser beneficiado de alguma forma ou outra. O que fica mais atrativo para tu comprar uma empresa, realmente, ela vai te pagar dividendos. Quando eu for comprar uma empresa, eu vou escolher aquela que vai me dar dividendo.
né? Aquela que vai me dar alguma coisa em troca. Eu não vendo ações se ela não vai me dar nada, né? Esse, num primeiro momento, é o nosso pensamento, né? Então, isso faz diferença. Isso faz muita diferença na hora que a gente está comprando as ações, tá? Existem alguns tipos de ações. Diz aí, Gabriel, qual que é? Exato. Bom, pessoal, quando a empresa ela lança o capital dela, né, deixa o capital dela aberto, ela tem vários motivos, como o Cristiano falou, né? Os mais comuns tipos de ações, de ação que existem, tá? São as ordinárias e as preferenciais. Reparem, tá? Quem aqui já viu algum ativo alguma vez, sabe o conceito básico de ações, vocês percebam que o ticker, né, o chamado ticker, que é aquele código, ele é composto de 4 letras ou 4 caracteres, geralmente também tem números, mas no final vai ter sempre um número, e esse número caracteriza o tipo de ação que representa. Por exemplo, Três. Petrobras, né? PETR4 e PETR3, exemplo. Então, assim, quando você vê uma ação que ela tem a terminação dela em 3, representa ordinária, tá? E quando a ação tem o término dela em 4, representa preferencial. Qual que é a diferença desses dois? Muito simples, tá? Eu vou resumir para vocês. Há uma questão mais técnica por trás, mas eu vou deixar de forma simples, tá? Ações terminadas em 3, ordinárias. O que que significa? O cara que detém a ação ordinária, ele tem voz na empresa. Como assim voz? As empresas geralmente fazem assembleias para decidir o futuro. Pô, a gente vai abrir um posto novo em São Paulo ou no Rio? Aí faz uma assembleia. E aí as pessoas que detêm ações ordinárias, elas opinam naquelas decisões. Elas entram lá falando, pô, eu voto que seja aqui, voto que seja ali. Então, esse é o poder das ações ordinárias, tá? São geralmente as pessoas que, pô, os caras grandes acionistas, pô, inclusive uma observação interessante, tá, pessoal? Não é interessante ação ordinária para pequenos investidores como nós, porque as ações ordinárias, elas são feitas baseadas no volume de ações que tu tem. Daí, porra, o que que é teu voto perto de um Eike Batista que tem metade das ações dessa empresa, entendeu? E tu tem O duas Eike ações não dela. tem, o Eike não tem, o Não, o Eike Eike não tem mais quebrou, nada, tá? não é bom usar ele de É, exemplo, é. bota Mas óculos, vocês né? entenderam, o Bill Gates, vamos dizer assim, o Warren É, Buffett, pronto. exato. O cara tem 60% das ações da empresa. Porra, o voto dele decide, basicamente. Aí o teu representa 0,001, tu não faz porra nenhuma, tu não muda nada. Então, para nós, tá, que nós somos aqui menores, por assim dizer, é interessante que nós sempre demos preferência para as preferenciais, olha só. Né, porque elas são focadas o quê? As preferenciais, como o nome já diz, elas dão preferência, né, ao capital. Tu tem, por exemplo, tu vai receber dividendos primeiro, enfim, geralmente tem mais liquidez, tá, esses papéis. Então, assim, tem todas essas vantagens por trás, tá? Então, para nós aqui que somos pequenos investidores, eu diria que o essencial é irmos de ações preferenciais, tá? E assim, vão haver outros, tá? Não é só 3 e 4. Pelo contrário, tem 5, 11, 34, tem o 7, o 11, que aí vem opções, enfim. Tem muita coisa, tá, pessoal? Mas a grosso modo, no geral, para que vocês saibam, quem está começando aqui agora, é importante e interessante que vocês saibam apenas essas duas, tá? Sempre que vocês verem umas ações agora, lembrem-se, 3 é ordinária e 4 é preferencial. E a diferença é que ordinária tu consegue voltar na empresa e preferencial tu recebe preferência nos ganhos, tá bom? Deixa eu dar um adendo aí, porque eu sei que vai surgir essa pergunta. Cris, mas eu opero lá day trade na Petro 4, não na Petro 3. E a Petro 4 não me dá nada, né? A Petro 3 não me dá nada, seja lá o que for, o YouTube, seja lá o que for. Vou dar um exemplo da OIBR, tá? Eu opero na OIBR 3. O Gabriel opera na OIBR 4. Eu opero na OIBR 3 porque a OIBR 3, mesmo me dando direito a voto, e eu não quero voto, né, ela tem mais liquidez, ela mexe mais no mercado. É como se eu estivesse fazendo day trade no mini índice. Então, eu prefiro operar a OIBR 3 porque ela tem mais liquidez do que operar a OIBR 4. Até porque a OI não paga dividendo. Então, eu não tenho nenhum motivo de estar operando a OIBR 4 se ela não vai me dar dividendo. Mas a OIBR 3 me dá direito a voto. Tá, mas eu não quero voto também. Eu estou operando para fazer especulação, para fazer swing trade. Então, o que eu faço? Eu opero a OIBR 3 porque ela tem mais liquidez no mercado. Isso vai acontecer com várias outras ações. Cris, eu quero operar a Vale 3 ou a Vale 4? Não, a Vale 3
vai te dar dinheiro, direito a voto. Tá, mas então por que tu não opera a Vale 4? Porque a Vale 3 tem mais liquidez. Tu compra ela para swing trade para ganhar dinheiro. Entendeu? Então são essas Liquidez, coisas que a gente... pessoal, talvez alguém não entenda aí, liquidez é basicamente a velocidade que tu consegue vender. São o número de pessoas ali Isso, querendo comprar e vender. Então, no isso. ativo, por exemplo, imagine que o pessoal só compra uma ação, ninguém está pondo uma venda. Pronto, você não consegue mais vender. Aliás, o contrário, desculpa, só estão vendendo, ninguém está comprando. Tu não consegue vender, tu vai botar tua ordem e tua ordem não vai sair do canto, porque as ações, a gente vai entrar lá na questão de primário e secundário, tá? Vocês vão entender bem também nessa aula aqui, mas só entendam, tá? Para tu vender tua ação, alguém está comprando. Não é mágica, não é vender, o governo comprou, não. Alguém, seja um CNPJ ou um CPF, embolsou tua ação, botou no bolso a tua ação, tá, pessoal? Sempre que tu compra e vende, é assim que funciona, tá? Tem uma pergunta aqui do Reinaldo. Ele Isso. falou o seguinte: eu comprei Betal 3 há algumas semanas atrás e hoje apareceu o Betal 1 na minha carteira de ações. Isso seria algum dividendo? Não. Esse término em 1 geralmente quer dizer que tu tem o direito de comprar aquela ação, tá? Geralmente ele vem de follow-on, de... Porra, eu esqueci agora. Subscrição. Subscrição, obrigado, Cristiano, tá? Então, assim, Betal 1 geralmente é só para as pessoas que já detinham a Betal 3 e aí elas têm esse direito de exercer uma compra, tá? Geralmente vão haver algumas vantagens aí Sim. nessa compra de Betal. Geralmente tu vai pegar um preço menor. Enfim, é um direito que tu tem a exercer. Se tu deixar lá e não fazer nada com ela, não comprar, não mexer nela, ela Isso. eventualmente vai expirar e acabou, entendeu? Então, Tá, não são dividendos, tá, Reinaldo? tem outra pergunta ali, H. Júnior. Para que eu possa receber dividendos, eu tenho que ter ficado um tempo mínimo com a ação? Sim. Sim. Ou se no dia da empresa pagar os dividendos eu tiver a não. Tem que estar Não é assim que há um funciona. tempo pré-determinado. Né? E outra coisa, Funciona assim, ó, pessoal. Deixa eu fazer só fala, um esquema aqui, tá, Cris? Para o pessoal faça entender, aí. ficar bem claro. Ó, estão vendo essa linha aqui? Imagina que aqui é o dia 1, tá? E aqui é o dia 31 do mês. Um exemplo, tá? Não necessariamente é assim. Para tu ter direito a dividendos do próximo período, tu tem que comprar até, por exemplo, o dia 6. Se tu comprou aqui no dia 7, tu já não pega mais dividendos. Aqui, quem comprou daqui para cá, não recebe. Agora, quem comprou daqui para cá, recebe, beleza? É mais Tá, ou menos e assim. outra, tu tem que comprar no dia 6 e tem que ficar um tempo com ela. Não adianta tu Sim, comprar no dia 6 e vender no dia 7. Não, tu tem que ficar um tempo até a hora que a corretora vai te falar assim, ó, a partir de agora está, como é que eles falam a palavra? Está agendado que tu receba dividendos em tal dia. Não significa que tu vai receber. Se tu se desfazer dessa ação, tu não vai receber. Então tu tem que esperar, se né, eu não me engano, tal data. provisionado, é um termo assim. A Isso, data call. provisionado. Isso, Data call. exatamente. É provisionado. Tem que estar provisionado. Vai aparecer na tua corretora. Está provisionada a data tal para tu receber o dividendo. Não significa que tu vai receber. Tu tem que passar o teu Falar, ele tempo tá encaminhadinho para determinado. você. Deixa a É, tua ação quieta, não mexe nela, que ele vem normal. e no site da B3, né, tem as datas e até que data tu tem que ficar com as ações, Isso, né? Eu exato. não sei todas de cor, né, mas ali tu consegue ver direitinho. Tá, pessoal? Bom, vamos continuar aqui rapidinho, então. Bom, como empresas surgem na Bolsa de Valores, tá? Bom, aí eu não sei se a gente quer falar antes, Gabriel, sobre as micro, small, Vamos, a mid. gente vai, vamos falar Acho que a gente sobre pode as falar sobre small. elas, acho que a gente pode falar sobre elas e depois entrar no IPO, porque daí o IPO entra também com a questão primária e secundária. Isso, fica Né? melhor. Então volta lá no slide, volta para as Isso. ações. Ah, Pessoal, assim, ó, a gente tem alguns tipos de empresas, tá? Assim, de forma bem simplória. Tem pequenas, médias e grandes empresas dentro da Bolsa de Valores, tá? A gente chama de small caps, middle caps, né, e large caps, né? São pequenas, grandes. E as grandes empresas a gente pode chamar de blue chips, tá? Eu vou fazer um pequeno desenho aqui, até de forma rápida, para que vocês possam entender. Vou usar aqui mesmo esse papel, esse slide aqui. Então, aqui, ó, para a gente não alongar muito também a nossa aula, né? Aqui a gente tem a Bolsa de Valores. Quem é meu aluno já conhece esse desenho aqui, mas tudo bem, eu vou repetir aqui. Aqui a gente tem a Bolsa de Valores, aqui a gente tem o Ibovespa, tá? O índice Ibovespa. Vou botar aqui Ibovespa. Tá bom, isso já tá bom. O que eu preciso mostrar para vocês, pessoal? Dentro da Bolsa de Valores, a gente tem diversas empresas.
tá? A gente tem aqui, eu vou botar o exemplo aqui, Show 3, Panvel, vai me dizendo umas coisas ruins aí, Gabriel. Fleury, Fleury, JBS. cara, a gente tem todas essas empresas pequenininhas, fazem parte aqui da Bolsa de Valores, tá? Só uma informação, tá, pessoal? Mais de 400 empresas compõem a Bolsa de Valores. Isso, tá? Só que dentro do Ibovespa, a gente tem aproximadamente 60 empresas, tá? Eu vou botar aqui Vale, Petrobras, IRBR3, Gerdau, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Cielo, ou seja, o Ibovespa, aquilo que a gente ouve lá no Jornal Nacional, o cara falar o índice Ibovespa subiu 5% no dia. Ou seja, o que ele está falando? Que o índice Ibovespa, que é representado por essas grandes empresas, teve um aumento de aproximadamente 2 ou 3% naquele dia. Ele não está se referindo às outras ações, tá, pessoal? Ele não está se referindo às outras empresas. Por quê? Porque existem pré-requisitos para fazer parte do índice Ibovespa. Só que tudo isso é a Bolsa de Valores. Só que o índice referência é de algumas pequenas empresas que fazem parte da Bolsa de Valores. Pequenas empresas, que eu digo assim, poucas empresas, elas são grandes empresas. Então, elas entram como parâmetro da nossa economia. Eu não vou lá colocar pequenas empresas para ver se o índice Ibovespa subiu, porque eles não têm certa relevância, praticamente quase nenhuma. Então, só você pensar assim, desculpa interromper, mas quantas pomifrutas, tá, uma empresa bem ruim da bolsa, quantas pomifrutas cabem dentro de uma Vale, falando em questão de financeiro, né, em questão de quanto capital vale. Então, assim, dentro de uma Vale, ela comporta 100 pomifrutas, né, 100 empresas daquela. Então, o propósito delas servirem para o Ibovespa é justamente isso, porque por elas serem imensas e grande, mexer muito capital, elas viram o termômetro, né? Elas são as mais relevantes, por assim dizer, economicamente falando. Só para finalizar essa partezinha aqui, tá? O que é o mini índice, pessoal? O mini índice é um filhote do Ibovespa. Aqui está o mini índice, ó. É um filhotinho dele. O Ibovespa é uma carteira teórica, é algo que a gente não consegue tocar, é algo que está ali. Quanto está subindo uma empresa, quanto está subindo outra empresa, e o mini índice não, é um filhotinho. O mini índice é algo que a gente vai lá, compra e vende, como a gente faz todo dia. E por que é importante a gente saber o que acontece no Ibovespa? Por que é importante eu saber o que acontece na Vale? Por que é importante eu saber o que acontece na Petrobras? Porque se alguma empresa aqui de dentro do Ibovespa der um salto, vai influenciar o quê? Vai influenciar no índice, que automaticamente vai influenciar onde? No nosso filhote, que é o mini índice. Ou seja, se sair um balanço patrimonial do Santander hoje, dizendo que houve um prejuízo de 40 bilhões, mas o mercado esperava que fosse 60, o mercado vai falar, opa, que bom que foi 40 bilhões e não foi 60, vamos subir as ações do Santander. E aí vai acontecer o quê? Vai subir o mini índice. Ah, mas a Petrobras não se mexeu, o Itaú não se mexeu. Não, mas uma empresa vai fazer toda a diferença às vezes. Diferente de uma Panvel da vida, que teve um prejuízo ou um lucro de 10 milhões ou bilhões, não vai nem mexer. Até porque a Panvel é uma pequena empresa, né? Ela não faz nem parte do Ibovespa, mas aquelas grandes empresas que fazem parte do Ibovespa, elas vão fazer a diferença no nosso filhotinho, que é o nosso mini índice que a gente opera todo dia. Então a gente tem que estar ligado sempre no que está acontecendo nas outras empresas. Para finalizarmos a parte aqui de ações, pessoal, eu só bateria o martelo dizendo o seguinte, tá? O mini índice, ele é como se fosse na verdade, ele é um derivativo do Ibovespa, tá? Que tu consegue negociar. Por isso que tu não compra ações, não existe ações de mini índice, são contratos de mini índice, tá? Porque basicamente ele não funciona como uma ação que tu detém, ela fica no teu nome, não. Tu compra especulando a alta ou a baixa daquilo. E aquele contrato, se ele tiver, tu comprou e o contrato foi para cima, o mini índice foi para cima, o Ibovespa foi para cima, tu tá ganhando. Então é diferente, muda um pouco de ações, tá? Porque ações é um bem, contratos é um contrato, tá? E aí, Cris, faltou só explicar agora sobre Small, Middle e Blue Chips, né? Isso. Vamos dar uma explicação bem simples aí. Tá. Resumidamente, a gente tem esses 3 tipos de empresas, tá? O principal fator que vai diferenciar,
da pequena para a média e para a grande empresa é o valor de mercado que ele consegue capitalizar, né? Ou seja, até 2 bilhões de reais aproximadamente, a gente chama isso de uma pequena empresa. Entre 2 e 10 bilhões, uma média empresa. E acima de 10 bilhões são grandes empresas. São aquilo que elas conseguem capitalizar no mercado. Ou seja, small caps, mid caps e large caps, ou a gente pode chamar de blue chips, né? Que são as mais importantes aí no mercado. Beleza? Exato. Temos uma pergunta aqui do Rômulo Barreto. Ele falou o seguinte: eu tendo 27 anos de idade e um capital baixo, consigo me inserir no mercado financeiro e com dedicação me tornar um investidor e mudar de vida a partir disso, em vez de uma formação acadêmica tradicional? Não mistura as coisas. Não mistura as coisas. São coisas diferentes. É claro que tu consegue, tá? Mas não faça isso. Não deixe de estudar por causa disso, tá? Exato. Inclusive, pode falar. só para vocês entenderem, tá, pessoal? Eu costumo dividir em 2 termos, tá? Os tipos de pessoas na bolsa. Tem o investidor, tá? Não é necessariamente esses nomes, tá? Mas tem o investidor e tem o trader. Qual a diferença? Cara, o investidor é aquele cara que compra ação para longo prazo, ele compra ação para daqui a 30 anos. Aconteceu o que aconteceu com essa mulher lá. Abrir a caixinha, tá milionária. Tem gente que faz isso. E aí tem o trader. O trader ele não olha muito para os fundamentos da empresa, ele não olha muito se a empresa vai daqui a 2 décadas estar boa ou não. Ele trabalha com as oscilações do gráfico, tá? Exemplo de traders, tá? Quem não conhece aí o Palex. O Palex ele faz isso. O Palex ele não tá nem aí se a empresa tem fundamentos bons, se a empresa vai crescer daqui a 10, 20 anos. Ele compra ações, sei lá, põe 50 mil pila numa Oi da vida, a Oi subiu 1%, ele tira o lucro dele, põe no bolso e acabou. Então, assim, tem uma diferença, tá, pessoal? O investidor é aquele cara que mais conservador, visa o longo prazo, visa dividendos, visa a estabilidade financeira com calma. E o trader não. O trader é o cara que basicamente leva o mercado financeiro como profissão, tá? É o cara que ele tá só olhando as oscilações gráficas e vendo o que ele pode ganhar com aquilo, independente de estar caindo ou subindo. Ele olha contra a forma diferente do investidor, tá? Seria basicamente essa diferença. Explicando aí para o Rômulo que me tornar um investidor e mudar de vida a partir disso, investidor não, tu tem que ter tua renda ainda, tá? Mas se tu quiser virar trader full time, tem gente que vive de bolsa, tá? Tem gente que vive, não é fácil, lógico, mas também é possível, só que são 2 visões distintas que tu tem que ter, beleza? E um conselho de um cara mais velho, nem tanto, não deixe de estudar, não deixe de fazer uma faculdade por causa disso. Quanto mais conhecimento, melhor. Se tu quer ser um investidor da Bolsa de Valores, faz o quê? Faz uma faculdade de economia, então, que aprofunda mais nisso que tu gosta. Faz uma faculdade de administração, sabe? Seja um contador, seja lá o que for, que aprofunda no estudo. Tem uma fonte de renda além dessa, né? Exatamente. Ninguém tem só uma fonte de renda. Não existe isso, gente. Não existe. E ficar trabalhando CLT o resto da vida, tu vai ficar assim, que nem o ratinho ali, sempre em círculos. Vai trabalhar para sobreviver. Não dá para ter só uma fonte de renda. Tem que sair da caixinha, né? Leiam. Vocês têm que ter informação, conhecimento. Vocês têm que ler alguns livros sobre economia, ou não sei se economia, mas livros de ajuda financeira para entender como é o mundo de verdade. A gente é tão, como é que eu vou dizer para vocês? A gente é tão habitualmente levado a fazer sempre a mesma coisa, até pelos nossos pais, né? O investidor inteligente, esse tem um aí. E Recomendo, a gente é tão, cara, muito esse livro aqui para vocês, tá? Muito. E assim, ó, a gente é levado a fazer tantas coisas iguais que por padrões da sociedade, por padrões dos nossos pais, que a gente acaba não lendo. Aqui eu tenho um livro aqui, ó. Os Segredos de uma Mente Milionária. Isso aqui mudou a minha vida, né? Pai Rico, Pai Pobre. São livros simples que vão te mostrar qual é a mentalidade. Assim, como que os ricos pensam, gente. Como é que o milionário pensa, sabe? Aí tu vai te identificar na hora que tu vai... rico. Tu vai te identificar, cara, tu vai olhar assim, cara, eu tenho uma mente de pobre. Olha como é que eu penso, né? Isso não é preconceito, tá, pessoal? Não é isso. É a maneira como um investidor que quer ficar rico, ele deve pensar.
às vezes eu li o livro e pensava assim, porra, eu tenho a mentalidade do rico, mas eu não sou rico, porque alguma coisa de errado eu estou fazendo. Aí eu descobri o que eu estava fazendo, eu não estava investindo. Eu tinha só uma fonte de renda, sabe? Eu não procurava outras coisas, eu não administrava o meu tempo, eu não fazia as coisas como eu tinha que fazer, sabe? Então, assim, a gente tem que estar lendo e ter o conhecimento para abrir nossa cabeça, para ver outras coisas no mundo. No mundo, só para finalizar, tá? Para mim não ter que dar sermão aqui, que eu não gosto de fazer isso. Mas para finalizar, assim, como eu faço isso porque ninguém me ajudou, né? Então eu gosto de dar conselho para as pessoas, mesmo que vocês não vão me ouvir. Mas como ninguém me ajudou, eu gosto de falar. Mas assim, pessoal, eu até esqueci o que eu ia falar. Não, me lembrei. A gente tem que estar sempre estudando. Sempre, sempre, sempre estudando e otimizar o nosso tempo. O que a gente puder fazer. E tem que ter coragem, tá? A gente tem algumas coisas é difícil da gente ter coragem e a gente se livrar. Se livrar de uma carteira de trabalho, às vezes, quando a gente está infeliz, ou quando a gente... Ah, mas como é que eu vou me livrar, Cris? Eu dependo disso. Eu dependo para sustentar minha família e tal. Então, assim, antes de tu te livrar, pensa numa coisa que tu gosta, pensa numa coisa que tu é bom, que tu sabe fazer, e tenta investir em paralelo com aquilo. Ah, mas isso vai dar trabalho. Eu vou ter que trabalhar sábado e domingo. Porra, meu. Sim, tu vai ter que trabalhar, às vezes, sábado e domingo, para fazer uma coisa que tu gosta, que tu sabe fazer, para de repente sair de outra. E se aquilo Vai tá te te render dando... muitos sábados e domingos de folga em casa, né? Claro, eu vou fazer isso aqui sábado e domingo. Eu trabalho com carteira assinada atrás de um balcão, mas eu sou um cara que sei fazer marcenaria. Mas eu não tenho tempo para fazer marcenaria, então eu vou fazer sábado e domingo. Se eu começar a fazer marcenaria e der dinheiro e render, a hora que começar a render, eu saio da carteira de trabalho. Porra, eu já tenho uma renda aqui que vai me fazer feliz, e depois eu já vou abrir um outro negócio, e daqui a pouco eu estou fazendo as pessoas trabalhar para mim. Esse é o segredo. É tu fazer, né? O olho do dono engorda o boi, tá? O olho do dono engorda o boi. Tu tem que cuidar, tu tem que fazer. Depois que tu souber fazer, tu vai saber como mandar os outros fazer e tu vai só ganhar o dinheiro. Tu vai estar dormindo ganhando dinheiro. Só que isso serve para tudo, pessoal. Não estou falando só, eu estou falando da parte humana, que é só de mercado. No mercado também serve isso, mas todo negócio que tu tem, tu não quer ficar o resto da vida trabalhando que nem um condenado. Tu vai o quê? Vai fazer os outros trabalhar para ti. Mas de que forma? Como é que o teu patrão faz tu trabalhar? Ele tá lá, curtindo lá e tu trabalhando que nem um camelo. Mas tu tem que ser um empreendedor. Não precisa ser igual ao teu chefe, mas tu vai ter o teu negócio que tu vai fazer. Tu vende bolo, então tu vai vender bolo e vai fazer bolo. Daqui a pouco tu tá cansado de fazer bolo e vender bolo. Tu vai ensinar alguém para fazer para ti e vai pegar 10% daquilo ali. Vai abrir uma filial ali e vai pegar mais 20%. Daqui a pouco tu tá com um monte de negócio e tu tá tranquilo. Então é assim, o que eu quero dizer para vocês? A nossa mentalidade tem que ser de rico, tá? Para a gente chegar a ser rico ou ter dinheiro, a gente tem que pensar dessa forma. É óbvio que é difícil, mas se a gente começar a ficar em casa mentalizando como é que a gente vai fazer para ganhar dinheiro, já é o primeiro passo, tá? Até ganhar dinheiro. Mas se tu não pensar, fala, tá, eu trabalho assim, ó, cavalinho aqui, vou lá, vou trabalhar, e não fica mentalizando na tua cabeça o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro, o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro, como é que eu vou ganhar dinheiro. A mesma coisa nas ações. Tu vai investir nas ações agora para daqui a 10 anos ter tua previdência e ficar aqui, ó, na rede que nem o Gabriel tá? Vai. Então tu vai ficar 10 anos investido, entendeu? Mas, tu entendeu? O meu sonho é ficar na rede que nem o Gabriel. Espero que daqui a 10 anos eu fique. Entendeu? Mas, gente, assim, a questão realmente assim do estudo, tá, Rômulo? Não deixe de estudar, tá? Tipo, quanto mais tu estudar, melhor, tá? Eu me passei aí, tá? Eu me empolguei dando um conselho aí. Às vezes eu pareço... Não, mas foi muito útil o discurso, certeza. Ah, queria ter escutado isso uns 10 anos atrás. Não, cara, Cara, tu tem nunca é tarde, nunca 27 é tarde. anos, cara. Tu tem 27 anos, Rômulo. Não viaja, cara. Tu tá recém começando, tá? Olha, ó, tenha eu como exemplo. Eu comecei com 35, tá? Eu comecei com 35 e não me arrependo. Pô, achei que Né? você tinha Tudo faz 22, parte. Cris. Mentiu pra mim. Pois é, agora. Vamos Gente, lá. vamos. Ó, tem uma É, pergunta aqui do H. Júnior. Falou assim: existe uma diferença entre o operador que compra e vende ações no mesmo dia para um operador que opera com mini índice? Um vai ser day trader e o outro não? Ou os dois são day traders? Cara,
tem uma diferença no sentido de prazo de compra e venda, tá? Não quer dizer o que tu opera define o que você é, do tipo day trade ou swing trade, etc. Esses nomes, day trade, swing trade, position, buy and hold, scalper, todos eles se referem ao tempo em que tu compra e tu executa a tua compra, ou tu vende e tu executa a tua venda, tá? Por exemplo, se tu compra uma ação 8 da manhã, desculpa, 8 da manhã não, 10 da manhã e vende ela 4 da tarde do mesmo dia, tu fez um day trade. Você nesse momento foi um day trader. Mas se tu compra uma ação e vende ela daqui a 2 semanas, tu fez um swing trade, porque tu passou o prazo para mais tempo. Se tu vende, tu compra ela hoje e vende só no que vem, na metade do ano, tu fez um position trade. Então, assim, não quer, o cara que é day trader significa o quê? Que ele opera comprando e vendendo ativos no mesmo dia, tá? Isso daí só diz respeito ao tempo que tu passa com aquele ativo do teu bolso, tá? Antes de se desfazer dele. É somente isso, tá bom? Não quer dizer que o cara que opera mini índice é por obrigação, por necessidade, day trader, tá? Não é assim. O Edu falou assim, viver de day trade é meu sonho, investir o que eu consigo conquistar no day trade. Edu, é isso que eu faço, tá? Todo o dinheiro que eu ganho, 50% vai para minhas ações. E eu não quero nem saber o preço da ação que eu estou comprando. Daqui a 10 anos eu vou ver. Tá? Então é isso que isso seria o bom, tá? Aconselho vocês a fazerem isso. Bom, pessoal, IPO, o que é IPO? Tá? Eu vou ler aqui, depois a gente vai explicar mais um pouquinho, eu e o Gabriel. A gente não quer demorar muito na aula, porque senão fica muito cansativa, vocês não vão gostar. Tá? IPO é a sigla em inglês para Initial Public Offering, é isso? Offering, pode ser assim? Offering. Tá? Ou offering. Initial Public Offering, isso. Offering, tá. Isso. Ou oferta pública inicial. Meu inglês está um pouco, faz tempo que eu morei lá. É um processo pela qual uma empresa abre seu capital pela primeira vez por meio de ações que são negociadas na Bolsa de Valores. Assim, ela deixa de pertencer a um único dono ou grupo e começa a ter acionistas, ou seja, pessoas anônimas que possuem uma pequeníssima parte da empresa. No Brasil, ela se tornou uma SA, ou Sociedade Anônima. Então, o IPO é quando a gente não fica apresentar a empresa, mas a gente entrega essa empresa, né, para o público, né? É uma empresa onde eu vou agora dividir ela em ações e vou expandir isso para que todo mundo possa ter acesso. Dificilmente a gente consegue entrar ou comprar ações no IPO aí. Geralmente, né, para um público limitado. São as corretoras ou bancos. São as corretoras e bancos que detêm esse privilégio aí de comprar as ações em IPO e depois revendem, né? Pode falar. Só para explicar para o pessoal aqui de forma bem simples mesmo, como que é o processo da bolsa, da ação se lançar, tá? Da ação lançar um IPO. Esse desenho aqui é a empresa, tá, pessoal? Tá bonito, eu sei, mas enfim. Imagina o seguinte, quando a empresa ela lança o capital dela em IPO, ela está fazendo o seguinte, ela está dizendo assim, ó, essa fração aqui dos meus bens agora são dos meus acionários, ou acionistas, desculpa, errei, acionistas. Então, assim, o cara que comprou a ação, em tese, ele está comprando um pedacinho da empresa, tá? É um pedacinho da empresa, como a gente explicou lá em cima. Aí tem um cara que comprou, lógico, um pedação, mas aí tem quem comprou um pedacinho. Enfim, cada vez que tu compra uma ação, tu tem um pedacinho dessa empresa, tá? No teu bolso, em tese. E já dando continuidade, tá, Cris, à questão do mercado secundário e primário, eu já vou começar agora. Pode falar. Vejam isso daqui, tá? Então, assim, esse é o conceito, tá? Isso daqui virou ações, tá bom? Isso daqui agora está convertido, por exemplo, isso daqui valia, sei lá, 10 milhões de reais. Tá? Ela dividiu por 10 milhões de ações, cada um a R$ 1. Pronto, começou a oferta pública inicial, R$ 1 a ação, 10 milhões de ações, beleza? E assim a empresa vai seguindo o caminho dela. Então, assim, agora a gente vai entrar na questão, pessoal, do mercado primário e do mercado secundário, tá? Tem tudo a ver com IPOs, vocês vão entender agora, vejam bem. Lembram que eu falei, né, para vocês agora há pouco, que a empresa ela pega um pedaço dela e vende, né, de forma de ações. Basicamente ela transforma uma parte do capital dela como ações. Então, assim, quando essa empresa valoriza, essa empresa faz um serviço bom, né, a tendência é que ela se valorize. Tá, mas por que as ações crescem? Por que as ações ficam caras? Por que as ações se valorizam? Vamos lá. Quando tu comprou, vamos chamar aqui que é a empresa, tá? Esse desenho aqui é a empresa. E ela lançou as ações.
tá? A primeira oferta das ações, que é tu tá comprando direto da fonte, tá? Da pessoa que lançou, do instituto que lançou as ações. Como o Cristiano falou, geralmente tu não tem vez aqui, tá? Geralmente vão vir os bancos e comprar a rodo as ações inteiras, tá? O banco vem e compra 4 milhões de ações e acabou. Tu não tem chance aqui. Mas beleza, tá aqui o banco A, o banco B e o banco C, tá bom? Eles agora têm com eles todas as 10 milhões de ações dessa empresa aqui, tá? Então estão aqui as empresas e estão aqui os bancos, tá? Mas assim, bancos pode ser corretora, etc. Ou até mesmo, vamos dizer que alguém conseguiu, um CPF conseguiu comprar. Então todo mundo que detém as ações aqui da compra da oferta inicial estão aqui. Então o que que a gente entende disso? As 10 milhões de ações que estavam tipo numa vitrine, assim, quem quer, quem quer, quem quer, já foram todas compradas, tá? Isso que vocês viram agora, esse processo, chama-se mercado primário. É quando a primeira venda de todos os lotes das ações da empresa são negociados, tá bom? Então agora, essa empresa aqui não tem mais nenhuma ação, todas elas foram vendidas, e as ações agora estão com terceiros, estão com bancos, com corretoras, com CPFs. E aí é quando começa o jogo a funcionar. Veja bem, digamos aqui que essa ação ela cresceu, ela teve lucros líquidos imensos no segundo trimestre, valorizou, está muito boa. A lógica é o quê? O cara que comprou essa ação a R$ 1, vai vir aqui o terceiro, né? Vai vir outra pessoa. O cara vai vir aqui, ó. Ô, eu quero comprar essa ação aqui também, quero comprar essa ação aqui. Daí o cara vai falar, tá, eu vendo ela a 1,05. Daí o cara fala, beleza, eu compro. Então ele traz essa ação que estava a 1,05 para esse cara aqui. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A partir desse momento aqui, pessoal, as ações começam a ser negociadas entre as pessoas que compraram da oferta pública inicial. Ou seja, não é mais, tu não está comprando mais da fonte, tu está comprando de pessoas que compraram da fonte. E aí, esse mercado secundário, ele basicamente é logo em seguida que a bolsa, que a empresa lança. E isso vai pro resto da vida. Então, assim, as ações, elas vão ficar assim agora, tá? O cara que comprou desse, aí veio outro banco aqui, comprou a... Ah, não, mas tá muito boa essa empresa, vou comprar ela a 1,10, beleza, a ação subiu para 1,10 agora. E assim vai, e foi assim que a Magazine Luiza foi para 80 pílulas de 60 centavos. E são assim que as empresas crescem ou também caem, tá? Digamos que essa empresa aqui teve um balanço horrível, caiu, ficou negativíssimo. Pronto, esse cara aqui quer se desfazer dessa ação. Puxa, essa empresa aqui não tem uma boa gestão, ela vai quebrar daqui a pouco. Tá, então vendo aqui a 90 centavos para vender logo. Daí vem alguém aqui, compra 90 centavos. E assim vai, tá, pessoal? É basicamente esse o funcionamento do IPO e do mercado primário e secundário que vem logo em seguida, tá bom? Acho que Só é para muito dar rápido, uma, né, Cris? só para mim dar uma dentro, então assim, só vou falar de uma outra forma, assim, talvez mais simples, assim. O IPO é aquilo que a gente oferece a empresa para o público em geral, e quem pode pegar essa empresa no primeiro momento é o quê? É o mercado primário, tá? Que é o quê? Que são as grandes corretoras que vão pegar. Depois daquilo, a gente vai relançar isso aí no mercado, na bolsa, para todo mundo, João, Pedro, pegar, ou seja, fazer o negócio no mercado secundário. É simples assim. Tá? Claro que a gente pode estudar muito mais sobre isso, muito mais. O que a gente fala aqui, gente do céu, cada coisa que a gente fala aqui, Tem um teríamos uma livro de aula, 500 páginas explicando. livros e livros e livros, ou seja, eu, Cristiano, que estou aqui há 5, 6 anos no mercado, eu não sei nada. Né? Eu tenho muita coisa que a gente poderia saber. Porque cada assunto que eu estou falando aqui para vocês e que existe, tem teses, conceitos, livros, tem milhões de coisas. Então a gente tem que estar Teorias e sempre pessoas que teoria. discordam das outras, é. Eu vou te dizer assim, ó, o mercado financeiro, por que eu gosto? Ele é muito parecido com o direito, tá? Eu sou formado em direito, tenho um escritório de advocacia aqui em Porto Alegre. Então, assim, ó, o direito, uma palavra, tem 300 livros para uma palavra, para uma Um tese, significado, né? um significado. Aí tem o STJ, o STF falando sobre aquele tema. Ou seja, o mercado financeiro é igual. Tem muita coisa para a gente ver. Isso, para quem gosta, é apaixonante, gente. A gente está lidando com o dinheiro do mundo. A gente está trabalhando na Bolsa de Valores. Onde é que tem dinheiro? Onde é que quer ficar rico? É aqui na Bolsa de Valores. Então, aqui é isso que a gente tem que ficar. A gente tem que ser apaixonado por isso. Tá? Então, tem que se apaixonar pelo nosso dinheiro. Então, assim, ó, tem muita coisa para a gente ler, mas de forma básica, isso que o Gabriel explicou ficou muito bem explicado e a gente consegue entender todo o mecanismo assim, de maneira bem tranquila.
Para a gente finalizar, né, Gabriel, a gente queria falar sobre as bolsas, sobre as corretoras, né? Tu tem algumas dicas aí para o pessoal aí que quer alugar uma, ou quer comprar outra, ou Pois plataforma, é, esse pessoal. tipo de coisa, né? Assim, a gente pode definir a corretora. Eu vou fazer aqui outro desenho, tá? Novamente, minhas obras de arte. A gente pode definir a corretora como o quê? Isso daqui é a pessoa, tá? Aqui é o CPF. Ou Deixa eu CNPJ só, que seja. deixa eu só ler aqui o conceito, tá, Gabriel? Tá, Corretora tá de bom. valores é uma Pessoal empresa desenhando lá. atuante no, corretora de valores é uma empresa atuante no sistema financeiro que intermedia a compra e a venda de títulos financeiros a seus clientes. Atuam principalmente na bolsa de valores, diferente das corretoras de mercadorias que atuam na bolsa brasileira de mercadorias, tá? Então o Gabriel vai explicar mais ou menos o que são essas corretoras. Mas assim, pessoal, é indiferente, de certa forma, todas elas têm o mesmo papel. O que vai diferenciar uma da outra é o serviço que ela vai prestar, né? Eu já passei por quase todas as corretoras, inclusive alguns bancos quiseram corretagem. E vou te dizer que no final das contas, eu escolhi pelo melhor serviço. Às vezes, isso é uma frase da minha mãe, acho que vocês conhecem, o barato sai caro, Sai caro. Ah, né? se sai. Então, às vezes, eu quero economizar 10 centavos, mas aí tu tem um mau atendimento, a tua corretora trava, tararã, lararã, irararã. Então, às vezes, tu paga um Exato. pouquinho mais e tu pode cobrar a qualidade daquilo que tu está pagando, tá? Mas o Gabriel vai dar uma explicação melhor aí, Vamos tá? lá, pessoal. Qual que é a função basicamente da corretora, tá? Eu vou falar o mais simples possível para todo mundo aqui pegar de primeira, tá? Tá aqui você, tu é esse bonequinho aqui, e tu quer comprar ação. Tu quer comprar ação do Bradesco. A ação do Bradesco tá aqui, ó. Tá na bolsa de valores, tá? Então como que eu faço? Eu vou lá na bolsa de valores, vou lá, abro a porta, oi, quero comprar uma ação. Não, não é assim que funciona. Tu tem que ter um serviço que faça a intermediação entre você, investidor, e a bolsa de valores. E quem faz isso? As corretoras. Então, basicamente, como que funciona o processo, tá, pessoal? Tá aqui tua grana, você põe tua grana na corretora, a corretora, eu quero comprar Bradesco, então beleza, ela vai lá na B3, cata a Bradesco para você, pega lá tuas dois lotes de Bradesco e fica lá bonitinho guardado nela também, tá? Tu comprou aqui 200 ações de Bradesco. Pronto, estão aqui agora. Então a corretora faz isso, ela pega teu dinheiro, guarda com ela, ela serve quase como um banco, tá? E vai na B3, compra o que tu pediu para ela comprar, seja mini índices, seja ações, seja opções, seja aluguel de ações, enfim, tem muitas coisas que você pode fazer, tá? Na B3 e ela traz de volta para você. E aí fica lá sob custódia dela, tá bom? Então digamos que as ações agora valorizaram, tá valendo 40 pila, pô, beleza, tô com 400, tô com 100%, né, do meu lucro. Aí eu vou lá, da corretora, eu mando vender. Aí o que ela faz? Ela envia a minha ordem de venda lá para a B3 liquida a minha venda, devolve o dinheiro para a corretora, e agora eu tinha 200 pila, tenho agora 400 pila. E aí eu posso novamente sacar pela corretora. E aí vem o dinheiro pro meu bolso, tá? É assim que funciona. Eu sei que ficou horrível o desenho, tá? Mas não tem como deixar mais simples do que isso, pessoal. A corretora é simplesmente algo que vai intermediar a tua compra com a B3, somente. Tu não consegue comprar direto da B3, tá? Coloca essa grana em uma ação da tua confiança. Isso aí. Eu estou respondendo o Rômulo Ah, sim, aqui, sim, que sim, ele... sim, sim. Beleza. Tá, pessoal. Pra gente encerrar a aula agora, Cris, tem algo adicional ou vou encerrar aqui, Não, tá? não, eu acho que a questão da corretora é isso, né? Eu dei aquela dica ali de que dependendo da corretora a gente paga mais barato, mas isso sai Sim, caro, sim. porque a gente... Ah, é. Eu vou falar só da Modal, tá? Eu durante muito tempo trabalhei com a Modal, mas o atendimento era péssimo. Eles não me cobravam corretagem. O que eu fiz? Sumi da Modal, nunca mais quis saber dela. Né? Então, Pessoal, corretagem é isso daqui, ó. Tu comprou a ação, tu mandou a corretora, vai lá, compra lá a ação da Petrobras para mim. Aí ela vai, mas eu tenho que ter uma taxinha de corretagem nas minhas compras. Aí geralmente, um pedacinho do teu dinheiro, ele vai para a corretora para ela fazer essa intermediação, entendeu? Então, essa é a chamada taxa de corretagem, tá? Ela vai existir no que você imaginar, ações, swing trade, mini índice, etc, tá? Então isso daí é chamada taxa de corretagem. Daí por que o Cristiano falou? Às vezes o barato sai caro. Porque às vezes, cara, pensa assim, pô,
se tem uma corretora que faz a corretagem de graça, obviamente que o mundo inteiro vai para ela. Mas se o mundo inteiro vai para ela, ela vai ficar sobrecarregada. Então a tendência, a chance de você tá lá operando num dia e dar um pane, e acontece, tá? Acontece mais do que vocês imaginam, tá? Corretora travar, cara, é algo muito comum. Então, assim, tu toma um pane na cara e ficou por isso. Ficou por isso. Ah, porque eu quis economizar 10 centavos de taxa que ela cobrava. Beleza, aí você foi lá, ficou com um pane, a corretora travou, tu teve um prejuízo bem maior do que 10 centavos, entendeu? Então, tem essa questão também, tá, pessoal, da taxa de corretagem. Geralmente, quanto maior as taxas, melhor vai ser o serviço que a corretora oferece. A princípio deveria ser assim, tá? Para a gente encerrar agora, galera, eu vou apresentar para vocês. Mas essa pane pode, por exemplo, desconfigurar seu estoque. Cara, pode, Gabriela, pode acontecer tudo. Pane é travar, parou o sistema não funciona mais. Então, se tu, por exemplo, tu tá perdendo dinheiro no mini índice, aí, puta, vou botar o stop aqui, aí caiu, pronto, a corretora caiu e o índice tá despencando. Então, Sim. tipo, quando tu volta, tu, ó, entendeu? Então, assim, a pane é isso, é tu ficar fora e teu negócio tá rolando lá, entendeu? Teu contrato, tua venda, tua compra tá rolando e você não tem nenhum controle sobre ela, porque sua conexão com a corretora foi encerrada, mas tua ordem tá lá na B3 rolando ainda. E aí você geralmente Já se aconteceu prejudica muito. comigo. Já Comigo já aconteceu. perdi muita grana assim também. Por exemplo, já aconteceu de eu estar operando com stop. Não, e assim, ó, isso até não é nada de travar. O pior é tu tá ali, botou teu stop loss, teu stop gain e simplesmente faltou luz na tua casa. Caiu a internet, caiu tudo. O que que tu tem que fazer imediatamente para não perder dinheiro? Liga o 3G. Ligar para a corretora. Por favor, segura minha operação aí. Ou como é que a gente fala mesmo? Cancela, zera minha posição. Quer dizer, imagina eu opero às vezes com 25, 50, 100 contratos. Aí tô eu ali operando com stop loss normal. Tudo bem que eu tenho stop loss, ele vai pegar no meu stop e eu vou perder aquela quantidade de dinheiro. Mas e se pular meu stop? E eu não tô vendo porque eu tô sem internet, tô sem nada aqui em casa. O que eu tenho que fazer? Ligar pro meu corretor, lá pro meu assessor. Fulano, pelo amor de Deus, zera minha posição aí porque faltou luz aqui em casa. O que o cara vai fazer? Pum, zerou na hora. Mas eu tenho um assessor que eu posso ligar e fazer isso. Uma corretora paga, tu já não vai ter isso. Uma corretora gratuita, você não vai ter Essa tua corretora gratuita vai te dar um assessor para tu ligar para ele na hora, ou tu vai ter que entrar no chat. E aí tu não tem internet em casa. Zera minha posição, como é que tu vai fazer? Cara, desculpa a palavra, né? Fudeu, né? Fudeu. Uhum. O Me Pedro aqui caguei na falou calça. assim, consegue reclamar sobre isso? Cara, não tenta. Sim, consegue. É difícil, mas é Tá difícil, pra cara, eu quem? vou te falar. Pro Papa. Elas vão, cara, ela vai dizer assim, É não, mas foda, Pedro. tua internet aí É foda. que liga pra É. provedora de internet, a provedora manda você ligar pro seu banco, cara, você vai ser chutado A de um lado corretora, para o outro. a corretora vai falar o seguinte, isso é culpa da tua internet. Aí a internet vai falar assim, isso é culpa da Nelógica, que é a Nelógica que te dá a plataforma. A Nelógica vai falar que é culpa da corretora. Então, assim, ó, o que o cara tem que fazer é filmar o trade. É ridículo, tá? Mas eu conheço muita gente que filma o trade, fica ali filmando com o celular. Se der qualquer merda, ele tem aquela gravação, ele pode recorrer, enviar aquilo para a Nelógica ou para a corretora que tu tem, ou entrar na justiça para pegar o dinheiro de volta. Mas esse é a única prova que tu tem. Eu conheço trades, eu não faço isso, tá? Porque eu me sinto tranquilo aqui em casa quanto a isso. Mas assim, eu deveria até fazer. Mas tem muito trade que faz o quê? Que ele fica, tem um programinha no computador que ele fica gravando o que está acontecendo na tela. Então ele passa, se ele está 4 horas do dia operando, 4 horas por dia está gravando as operações. Se der alguma M, ele tem gravado ali, ele manda para a corretora, ó, botei minha ordem aqui, a meu stop aqui, pulou meu stop, pegou meu dinheiro, quero meu dinheiro de volta. Dá para fazer isso? Juridicamente dá, e dá para fazer isso até administrativamente reclamando com a corretora. Mas assim, ó, é uma M desgraçada, porque às vezes a corretora ela é ruim. Então, às vezes, tu pode pagar um pouquinho mais, né, por uma taxinha, e tem uma corretora que tu pode ligar, pode ter um assessor, que tu pode ter um telefone de contato onde tu fala com a pessoa. Tu não fica falando quero falar com um ser humano. Que nem tu entra na modal e vem, você quer o quê? Eu quero me livrar, eu tô fudido, cara. Por favor, zera minha posição, eu quero falar com alguém. Tu consegue, cara. Eu tô falando isso, gente, que eu já entrei em desespero por causa disso. Quando eu operava lá naquela desgraça lá, entendeu? Então, não façam o mesmo erro que eu Pois é, pessoal. falei. A Por isso que eu coloco a ordem Amanda oco, Cris é isso falou. aí.
A frase O Pedro falou que o Pedro falou que coloca a ordem oco. Eu também coloco, Pedro. Sim, sim, Melhor sim, coisa sim. que tem, Porque ela tá? já vem setado o stop gain, stop loss, daí tu já fica despreocupado. Temos aí um agradecimento, Rômulo, vamos encerrar a aula com esse agradecimento, hein? Cris e Gabriel, obrigado pela aula hoje. Pela aula, conheci vocês hoje e acredito que não tenha sido por acaso. Estou me aventurando em opções binárias, poxa, cara. Mas só essa aula de hoje já estou com outras ideias. Pô, muito feliz a gente fica, tá, Rômulo, de saber que a gente Rômulo, está por resgatando favor, pessoas aí. sai de opções binárias, Rômulo, Corre por das favor. binárias, Rômulo, pelo amor de Deus. Tá? É, cara, de Ah, verdade. ó, eu vou A falar gente, aqui, inclusive, tem uma corretora. aula, tá? Nós temos uma aula Isso, completa no YouTube que explica do zero a tudo por que opções binárias não funciona, não é isso. rentável e Não por que faz tu isso, deveria cara. vir para o mini índice, tá bom? É. Qual corretora eu sugiro? Eu vou ser bem sincero, Pedro. Eu gosto da XP. É caro, entre aspas, que não é caro. Só parece que é caro, mas é a melhor. Pessoal, só lembrando, assim, para os alunos que estão aí, que amanhã a gente tem operação ao vivo de manhã, tá? Então eu vou estar operando o mini índice aí. Então depois eu jogo o link lá na sala dos alunos que estão aí, para me ver operando de manhã e ver se a gente tira mais uma grana aí, que nem a gente tirou terça-feira aí. Tá bom? A próxima aula que a gente vai ter agora é segunda-feira, né? Isso, a Segunda-feira. gente vai fazer a parte 2 dessa aula aqui, que vai ser entrando no prático mesmo. Vamos falar de plataforma, de operações, comprando ações, etc. A nossa Isso, próxima aula de quarta-feira aqui vai ser isso. continuidade dessa, tá bom? E segunda-feira a gente tem análise das ações aí, Isso, aberto para todo mundo aí. Tá bom, gurizada? exato. Abraço, abraço e abraço. Muito obrigado aí Boa pela noite para todo presença de mundo aí. todos, Valeu pela tá? presença, hein, pessoal? Bom descanso, galera. Isso aí. Um abraço.